Não case com um namorado viciado em pornografia. Eu sou a Bia, eu falo sobre relacionamento à luz da Bíblia, feminilidade, masculinidade. Também faço pós em neurociência e quero trazer para vocês o porquê é a maior cilada e vai te levar à ruína casar com um namorado viciado em pornografia. E eu espero que isso, de uma vez por todas, te ensine a evitar certos tipos de homem. Se o seu namorado é viciado em pornografia, se durante o namoro ou antes até do namoro você encontrou indícios de que ele tem esse vício e um pecado de estimação chamado imoralidade sexual, não siga em frente pensando que o casamento vai curar esse homem desse vício instantaneamente. Casamento não cura nenhum tipo de vício. Casamento, na verdade, ele amplifica as coisas boas e também amplifica as coisas ruins. Por isso que eu falo que a oração durante a fase do pré-namoro e do namoro é a fase de oração mais importante. E eu acho que a oração mais importante que eu fiz muito quando eu conheci o meu marido foi: Senhor, expõe aquilo que está no escuro, joga a luz naquilo que está escuro, naquilo que está escondido, que eu ainda não consegui enxergar. E essa oração, de fato, traz à luz tantas coisas importantes para serem conversadas antes de entrar num casamento. Mas o assunto aqui é pornografia, e eu estou sendo bem direta sobre esse assunto. Já é um assunto que há muito tempo vocês me perguntam nas redes sociais, no Instagram, mas eu acho que aqui é um lugar propício para a gente falar com mais detalhes sobre um assunto tão profundo, tão sério e infelizmente tão presente na realidade de tantos cristãos. Se você casa com um homem viciado em pornografia, ou se você, mulher, é viciada em pornografia, a cama de vocês não vai ser um altar de libertação. A vida sexual de vocês e várias outras áreas da vida de vocês vai, na verdade, virar um palco de frustração. E frustração é o mínimo dos degraus que você pode chegar por conta da pornografia. É possível ir até o fundo do poço com um casamento onde ambos ou um dos dois coleciona esse tipo de vício, imoralidade sexual, e a gente sabe que todo vício leva a outro vício maior. Então não é só pornografia, ele não está só assistindo um vídeo, ou ele não está só assistindo pornografia porque vocês não transam no namoro. Não, minha querida, o vício de pornografia não é um hábito erradinho, uma coisinha pequena que não faz grande diferença. Como eu já falei, é uma escravidão espiritual. É uma corrente que está amordaçando tanto você quanto a pessoa que você vai se casar. Casamento, gente, não liberta de escravidão. Casamento não é algo mágico e um prêmio, um nível alto da vida de alguém. Não. Casamento é simplesmente um compromisso, uma instituição criada por Deus para que nós possamos servir ao Senhor e adorar ao Senhor com um propósito único, em uma só carne, através da aliança, do sangue derramado de Jesus, redimindo a gente dos nossos pecados, nos fazendo nos desenvolver como casal, como indivíduo. Então, o casamento, ele é um desafio. E se você traz correntes do passado, correntes de pecado, elas não vão simplesmente se romper por conta da aliança que você vai colocar no dedo. O sangue de Jesus, ele é poderoso para romper qualquer tipo de cadeia, qualquer tipo de corrente, mas é necessário passar por esse processo. E eu aconselho você, mulher solteira, passe por esse processo antes de casar. E se você está namorando alguém que não passou por esse processo ainda, não ache que você vai ser a salvadora, que você, através do amor que você vai dar para essa pessoa, esse ciclo de imoralidade sexual vai se romper. Desculpa, mas não é assim que funciona. É o Espírito Santo que tem poder para quebrar esse tipo de corrente e não você. E quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de algo muito mais profundo na nossa cultura, na nossa sociedade, dentro e fora da igreja, no sentido de que a gente normalizou certos comportamentos. Você certamente já escutou que a pornografia é só uma diversão do homem, que é só um momento ali que ele vai estar relaxando a cabeça do trabalho, mas não é isso, e é certamente muito inteligente do diabo colocar a pornografia como algo tranquilinho. A pornografia, ela é o principal fator que detona intimidade dentro do casamento. Então, existe um muro entre você e o seu marido, e a pornografia é realmente o tijolo principal para a construção desse muro.
Além, é claro, de destruir a sua identidade, a identidade do seu marido e fazer com que vocês se virem um contra o outro. A gente precisa colocar aqui os pingos nos is de que a pornografia, ela não é só um pecado, ela é uma idolatria ao prazer sexual. É literalmente sacrificar, isso é pesado, sacrificar o seu corpo no altar errado. É literalmente colocar a sua identidade, a sua mente, o seu corpo no altar errado. E isso é extremamente perigoso dentro de qualquer contexto, até mesmo se você não está namorando, se você que é mulher e está me escutando, convive com esse pecado, convive com esse vício. Eu sei que isso é algo que você sente que não tem mais jeito e certamente se não houvesse o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, realmente não teria jeito. Então fica aqui que eu quero falar também sobre uma perspectiva da neurociência, porque não é simplesmente um pecado espiritual errado. Então o que a gente aprende, né, quando a gente estuda neurociência? A pornografia, e como qualquer tipo de prazer, digamos assim, ela age no nosso cérebro como uma cocaína, realmente como uma droga pesada. Por quê? Porque o que as drogas fazem com o nosso corpo? Elas fazem o nosso cérebro liberar dopamina em excesso, muito mais daquilo que a gente precisa para viver, e isso faz com que a nossa tolerância diminua. É como se fosse um remedinho que quanto mais a gente toma, mais ele vai perdendo o efeito, porque a gente já se acostuma com o efeito que aquele remédio está trazendo para a gente. A pornografia funciona da mesma maneira. Quanto mais você assiste, quanto mais o seu vício aumenta, mais necessidade de estímulos mais pesados o seu cérebro vai pedir. E isso se torna absolutamente prejudicial na vida do ser humano. A gente sabe que o vício na pornografia, ele começa pequeno, digamos assim. E quanto mais você vai se enfiando nesse buraco negro, mais você vai tendo necessidade de procurar coisas mais bizarras, porque o normal, que já não é normal, se torna simples para você. Já não libera a quantidade de dopamina que aquilo liberava antes. E isso faz com que você nunca encontre satisfação. Sempre você vai buscar mais, até você chegar num lugar onde você não consegue ter saciedade. Os seus olhos já não conseguem ver prazer e beleza em nada do que é considerado normal, ok, vai passando para o bizarro. E eu não quero nem citar o tipo de vícios pornográficos que a gente conhece. Não entenda como algo passageiro que você tem controle para terminar, para parar. Isso é uma droga, e como uma droga funciona no corpo do ser humano, o ser humano perde a autoridade sobre aquilo, ele perde a força para lidar com aquilo, e é isso que a pornografia faz. Vai te deixando cada vez mais fraco, cada vez mais refém ao seu prazer, cada vez mais refém à dopamina, e isso te leva, claro, para um lugar de destruição e de ruína completa. Imaginem isso dentro de um casamento, a quantidade de feridas, de machucados, de realmente tragédias familiares que isso é capaz de trazer para dentro de casa. Fora essas consequências surreais, principalmente da queda da tolerância, existem consequências bem palpáveis dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. A primeira e óbvia é a perda de desejo. Você vai perder desejo por pessoas reais, por pessoas comuns, por relacionamentos reais, por relações sexuais normais. Você começa a achar aquilo chato. Fora isso, a gente tem várias questões biológicas que a ciência já provou que acontecem com pessoas viciadas em pornografia. Homens e mulheres, né? Mas os homens têm disfunção erétil, ansiedade, depressão. Você literalmente abre uma brecha para o diabo na sua vida. Seu cérebro vai diminuindo cada vez mais, você se torna menos inteligente, você se torna cada vez mais suscetível para ser atacado pelo inimigo em todos os sentidos da sua vida. Uma frase que resume essa ideia é: você nunca vai ser o suficiente para quem vive de fantasia, porque você é real. Isso não tem a ver com você não ser bonita, com você não ser o suficientemente engraçada, gente boa, agradável. Não, simplesmente tem a ver com o fato de que o cérebro desse cara está programado para desejar aquilo que é irreal. Gary Wilson, que é um cara que fala muito sobre pornografia, fala que a pornografia destrói o prazer natural e a capacidade de amar. Jordan Peterson diz que a pornografia corrói a masculinidade porque oferece prazer sem responsabilidade, sem luta e sem sacrifício. E esses são fatores completamente necessários e fundamentos para que um homem alcance a maturidade, que é passar por sacrifício, passar por responsabilidade e passar por luta. Então,
esses fatores são exatamente aquilo que o casamento exige. O casamento exige disciplina, sacrifício, responsabilidade, fidelidade. Então, um viciado em pornografia, ele é incapacitado de viver o amor conjugal bíblico que a gente encontra na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 5:28 que quem olhar para a mulher com a intenção impura já adulterou ela no coração. O que é assistir pornografia, senão desejar e cobiçar todas essas mulheres e às vezes todas as criaturas que aparecem nesse tipo de conteúdo. 1 Coríntios 6:18 diz: fuja da imoralidade sexual. Por que aqui está escrito fuja? Por que na Bíblia foi escolhido usar a palavra fugir? Porque com imoralidade sexual a gente não simplesmente fecha uma porta, ou a gente só repreende, ou a gente fala assim, tô assistindo, mas eu também não vou fazer nada, eu vou só assistir. Gente, fuja. Fugir é deixar para trás. É igual José fez, deixando a roupa que a Batseba estava segurando. É fugir do pecado, não se conversa com o pecado, não negocia com o pecado. Do pecado a gente foge. Pornografia, ela é traição espiritual. Primeiramente a Deus, depois ao seu parceiro. E eu acho que, consequentemente, traição a todas as pessoas que convivem com você, que vão ser obrigadas a conviver com uma pessoa que nunca vai se satisfazer, que nunca vai encontrar plenitude, que sempre vai precisar de mais, de mais, de mais, de mais. Uma pessoa insaciável. É um homem que está na mente dele, tendo relações sexuais com vários tipos de pessoas, mas ele está deitando na cama com você. Isso é um abuso. Isso é um abuso de todas as formas. O leito conjugal foi construído para que duas pessoas pudessem consumar o amor bíblico, o amor que o homem se dá por completo e sacrifica sua vida, como Cristo amou a igreja, e uma mulher que se submete com respeito, com amor, com zelo, sendo a ajudadora do lar. E essas duas partes se juntam, se complementam, não sendo um melhor do que o outro, mas para isso que foi criado o amor e o leito conjugal. E esse leito criado por Deus foi criado para ser um altar de comunhão entre o casal. Mas quando entra o fator da pornografia, esse leito conjugal vira palco e altar de comparação. Uma comparação irreal, injusta e completamente errada aos olhos dos princípios da palavra de Deus. Lembrando, é claro, que eu sempre falo para mulheres solteiras, e se você já é casada e está lidando com uma situação de um marido viciado em pornografia, a minha abordagem seria diferente, porque você já passou pelo momento de aliança. Porém, eu creio que o sangue de Jesus, ele é poderoso para restaurar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício. E esse é o meu conselho para você, mulher casada. Eu não falo diretamente com esse público aqui, mas eu quero colocar esse lembrete nesse vídeo de que tudo é possível através do sangue de Jesus. Mas para você, mulher solteira, mulher que está namorando, noiva, que ainda não casou e percebe que isso é um problema dentro do seu relacionamento, pare tudo agora. Não entre num casamento com a ilusão de que tudo vai mudar depois do momento que vocês são declarados marido e mulher. Parem de tratar pornografia como coisa de homem. Parem de tratar pornografia como um pecadinho, um errinho normal. Pornografia é escravidão espiritual. Não é só fraqueza, é cativeiro mesmo, profundo. E precisa ser rompida antes do casamento. Quero terminar esse vídeo dizendo que não existe prisão que o sangue de Cristo não possa quebrar. Não existe pecado que a cruz não possa perdoar. Então, se você ou seu namorado estão presos nesse pecado, a boa notícia é: existe libertação em Jesus, mas talvez, e eu acho que é bem provável, que o processo de cura e libertação desse pecado, dessa imoralidade sexual, não vai ser feita juntos. Cada um tem que viver o próprio processo. Por isso que eu digo, não case antes de passar por essa libertação. Casamento não é clínica de reabilitação. Casamento é pacto santo diante de Deus. Se essa palavra, se esse assunto, se as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo te confrontaram de alguma forma, te acenderam um alerta, deixa seu like, inscreve no canal, porque esse assunto é só o começo de algo que eu sei que Deus quer transformar na sua vida. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas para que eu possa, de alguma forma, trazer respostas nos próximos vídeos.
e eu conto com você para que essa palavra chegue ao máximo de pessoas. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas que estão aí perto de casar, que estão procurando namorado e que precisam desse alerta para evitar cilada na vida delas. Um beijo e eu te encontro no próximo vídeo.